Saudações, investidores! Agora o Bitcoin cotado a 36.825 dólares. Bitcoin continua indeciso e forma novos padrões gráficos. Hoje meu principal objetivo vai ser te mostrar esses padrões gráficos e os pontos importantes que, caso o Bitcoin rompa, podem definir a tendência dele nas próximas horas e nos próximos dias. Além disso, hoje eu quero começar a fazer a conexão da análise de sentimento que a gente vem discutindo essa semana com a análise técnica. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui no 4 horas na Binance Futures para te mostrar o triângulo que a gente ainda está desenhando e outro padrão gráfico que acabou por se formar nas últimas horas. Além disso, hoje eu quero fazer uma análise completa de sentimento, então eu vou mostrar para vocês, além dos nossos indicadores de order book, long short ratio, eu quero adicionar as liquidações nele para falar sobre um grande desafio que a gente tem, que é entender até onde as instituições mandam o mercado para um lado, e isso vai ter muito a ver com a conexão com a análise técnica que a gente sempre faz. Antes de começar, 2 recados rápidos para vocês. Primeiro, vou deixar no primeiro link da descrição um link do debate descentralizado que eu participei hoje, tá bom? Então foi um debate super legal, onde a gente falou sobre o Bitcoin, as correções de preço e sobre o padrão monetário internacional. Então convido todos vocês a verem. Eu participei aqui com o Rodrigo, do canal Dash Dinheiro Digital, com a Daniela, com o Ezequiel, com o Fausto Botelho e com o Cássio. Tá bom? E o segundo recadinho é para falar com vocês que o projeto do Zero a Trader ainda está aberto, tá? E para quem ainda não entendeu como esse projeto funciona, eles são 3 etapas. A primeira etapa é o curso, a segunda a mentoria e a terceira que é a etapa onde a gente opera ao vivo com os clientes, onde mandamos os sinais e tudo mais, tá bom? Então eu vou deixar na descrição, já que a gente ainda está com 30% off e 45 dias de estágio e mais 2 períodos de teste de 15 dias. Ou seja, são 75 dias recebendo sinais e operando junto com a gente, tá? Então vamos começar já aqui, já compartilho a tela com vocês. Para fazer uma análise técnica do Bitcoin em 4 horas e vai ser bem rápido, tá? Porque não mudou muita coisa. O Bitcoin ele continua aqui formando esse triângulo no 4 horas e, na minha opinião, esse triângulo vai definir aqui a tendência do Bitcoin para as próximas semanas. Se a gente mostra força e consegue romper e ficar acima dos 40 mil dólares, eu imagino o Bitcoin renovando máximas históricas, quem sabe indo para os 50 mil. Porém, se a gente rompe esse triângulo para baixo aqui, eu vejo uma confluência muito grande de suportes perdidos, que pode levar o preço a uma correção bem mais significativa, no mínimo até o fundo dos 30 mil dólares, e eu acho difícil, se for lá de novo, a gente segurar. Então a gente pode sim ver o preço mais abaixo dos 20, mais próximo dos 20 mil dólares, ok? Então nesse momento tem alguns suportes aqui que eu estou de olho no 4 horas. Para mim, se o preço perde esses 34 mil dólares, já seria muito ruim, seria um sinal de que o preço deve testar os 30 mil e provavelmente romper, tá? Então para mim, perder esse ponto de controle aqui das últimas semanas seria desastroso. Então o principal suporte para mim, essa região um pouquinho abaixo dos 34 mil, vocês podem ver que a gente tem uma demanda nessa região, não consegue fechar candles aqui abaixo. Se fechar, problema. Correto? E a zona de resistência mais importante para mim é os 40 mil dólares, é esse topinho, é onde acaba aqui região de resistência no BPVR, então realmente seria, se vier aqui, muito bom para o preço. Então, atenção principalmente a esses 2 pontos, tá bom? Continuando indo um pouco mais para tempos gráficos menores, no 15 minutos, eu posso mostrar para vocês que aparentemente a gente está formando um padrão de continuação para a baixa, tá? Repare que a gente tem uma tendência de baixa aqui com volumes maiores do que essa recuperaçãozinha de preços que a gente vem fazendo nas últimas horas, olha só. Claramente a gente não tem muito volume aqui, isso parece estar se caracterizando como uma bearish rising wedge ou uma bandeira de baixa, tá? Então aqui a maior probabilidade seria sim a gente acabar rompendo para baixo, tá? E se romper para baixo, o suporte que a gente segurou ontem dos 36.200 talvez não segure, tá bom? Então nesse momento aqui eu ficaria de olho nesse possível rompimento para baixo e essa região de suporte dos 36.200 até os 35.500 que a gente parou como uma região importante. Se perde essa região, eu imagino a gente, quem sabe, indo testar os 34 mil, tá? Então essa região eu vejo que é uma região extremamente importante, porque se perde essa região aqui, a gente também vai perder zonas importantes de Fibonacci, olha só.
Reparem que a gente estaria perdendo 0,618 e, para mim, isso seria extremamente prejudicial para o preço. Então, no curto prazo, 36.200 e 35.500 é sim um suporte, tá? E eu acho que sim, a gente teve possibilidades até de pensar em acumulações aqui. Porém, nesse momento, se cair aqui de novo, principalmente por causa do indicador de sentimento, eu não vou estar mais tão de olho para uma acumulação, já que se romper aqui a gente já estaria perdendo a nuvem de Ishimoku e a linha de tendência desse padrão gráfico de continuação, tá bom? Então eu acho importante também o Bitcoin segurar nesse fundo nos 36.700, tá? Se perder, a gente pode ter problemas mais sérios. Em relação às resistências, eu vejo aqui que mais no curto prazo ainda, vamos nos 5 minutos, a gente está formando meio que um retângulo aqui, talvez até mesmo um padrão de continuação para mini alta que a gente teve aqui nas últimas horas. Então, se o preço me demonstra força e consegue romper essa linha de tendência para cima no curto prazo aqui, eu acho que seria muito bom para ele, tá? Eu vejo que a gente tem uma zona de resistência forte entre os 37.150 e os 37.500, tá? Eu acho que não vai ser fácil o Bitcoin ultrapassar essa zona de novo, mas se ultrapassar, é uma demonstração de força interessante, que pode levar o preço a ir testar a região de resistência no 4 horas mais próximas aos 38.300 dólares, ok? Então, essa é a região que eu estaria de olho. A gente também tem alguns topinhos aqui nos 37.800, mas assim... Vamos deixar esse topo como um topo importante também pra gente ficar de olho, né? Porque o que a gente quer ver aqui? Um rompimento forte e depois um reteste aqui para pensar numa entrada. Se a gente não consegue passar desses 37.800, pode ser um sinal só de stop loss hunt aqui pra gente voltar a cair. Então muita atenção a essas resistências e a estes suportes, ok? Continuando agora e falando um pouco da análise de sentimento. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que fazer uma análise de como os dados estão agora, tá bom? Vamos lá. Nosso long short ratio continua elevado, acabou de dar uma quedinha aqui, mas ele continua em 2,39, tá? Então, pela análise de sentimento, eu não tenho grandes motivos para me animar a comprar o Bitcoin nesse momento. Outro indicador que gera um pouco de sentimento bearish no mercado são as sardinhas comprando bastante, tá? O nosso CVD está na máxima histórica de novo. E sim, esse é um indicador que não vem funcionando muito bem para prever topos, mas é sempre um indicador que a gente tenta analisar para ver possíveis divergências, né? E aqui claramente a gente tem uma divergência. Por quê? Porque essa linha azul aqui, que é o CVD, Cumulativo Volume Delta, inclusive tem a aula do CVD lá na playlist de indicadores, ele mostra pra gente que o preço está caindo, mesmo que não seja uma queda muito forte, né? E as sardinhas estão comprando, tá? Então isso é um sinal ruim. Por quê? Porque é uma divergência entre o que o preço está fazendo e o que as sardinhas estão fazendo. E se as sardinhas estão errando, comprando mais à medida que o preço cai, é um possível sinal que a gente pode ter sim o preço caindo mais para estopar e liquidar essas sardinhas, tá bom? Inclusive, né? O long short ratio estar em 2,4 é mais um sinal disso, é mais um sinal que o preço pode cair mais para liquidar e estopar esse pessoal aqui. Beleza? Então, continuando agora, indo para a parte mais educacional do vídeo, eu acho importante a gente tentar discutir com vocês quando a gente deve pensar em fazer operações pela análise de sentimento. E o que eu sempre falo com vocês? A gente nunca opera análise de sentimento sozinha. Na teoria é muito lindo, né? A gente vê as sardinhas entrando e as instituições saindo. A gente vê, por exemplo, as sardinhas sendo liquidadas, as instituições captando essa liquidez à medida que as sardinhas vão entrando, né? Mas a grande dúvida é, em que momento eu entro, né? Porque afinal, desde aqui do vídeo de ontem, essa região aqui dos 36.800 dólares, a gente já tinha muita sardinha entrando nos 2,33, a gente já tinha liquidação e a gente já tinha instituição tentando distribuir. Mesmo assim, o preço conseguiu dar mais duas pernadinhas de alta, sair ali próximo dos 37 mil dólares e chegar nos 37.700, caras. Então, como eu posso fazer para não shortar errado aqui, e esperar o momento certo de eu shortar? Cara, aí claramente a gente tem que olhar para a análise técnica. Por quê? Porque a análise técnica ela vai te dar os pontos que você tem boa relação risco-retorno. Então deixa eu voltar aqui no 15 minutos para tentar exemplificar isso aqui para vocês. Ontem a gente estava aqui quando a gente fez o vídeo, próximo dos 37 mil dólares, né? E reparem que, se eu traçar um Fibonacci, deixa eu até dar uma apagada aqui que ficou uma bagunça, né? Se eu traçar um Fibonacci lá do topo até o fundo, vocês vão enxergar que essa região dos 36.700 que a gente estava ainda era 0,382 de Fibonacci.
Ou seja, a gente ainda não estava nas médias na nuvem de Ichimoku. Então, para você saber bem o momento de realmente distribuir com as instituições, você deve sempre também tentar olhar na análise técnica os pontos importantes e os pontos onde a gente pode ter confluência de resistência, tá? Então, por que a gente plota as médias, plota a nuvem de Ichimoku e usa o Fibonacci? Para saber pontos onde a gente tem boa relação risco-retorno. E vocês sabem que eu sempre falo, ponto de melhor relação risco-retorno aqui no criptomercado é entre o 0,5 e o 0,618. Então, quando você entende que as instituições elas estão distribuindo aqui, e você entende que você só tem que fazer a sua entrada, a sua operação, quando você tem uma boa relação risco-retorno pela análise técnica, que aqui era esse teste de média, teste de nuvem de Ichimoku, teste de 0,5, 0,618 de Fibonacci, você une as duas análises e assim você consegue ter uma melhor relação risco-retorno para fazer as suas operações. Então, seria muito bom a gente utilizar só essas informações aqui da análise de sentimento para fazer scalps aqui, e de vez em quando a gente até faz, tá? Mas para você ter as melhores oportunidades e a melhor relação risco-retorno, você tem que unir essa análise de sentimento com os pontos importantes da análise técnica. E é isso que eu sempre tento fazer aqui com vocês nos vídeos. Deu para entender? Investidores, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E qualquer dúvida sobre o projeto também, tá? Porque são os últimos dias aí com esses 30% off e 45 dias, mais 2 períodos de teste de 15 dias. Então, um forte abraço.